Então, agora vamos à colocação do Valdomiro. Bom, boa tarde a todos os presentes e aos que vão estar assistindo essa filmagem. Mais perto. Né? Eu quero agradecer pela oportunidade de poder esclarecer a sociedade sobre temas relevantes apresentados pela cultura racional, que está aqui presente na obra dos livros Universo em Desencanto, através desta Casa do Povo, né, que é a Câmara dos Vereadores da cidade de São Paulo. Meu nome é Valdomiro França, eu sou estudante da cultura racional e eu vou tentar tratar de um tema difícil, dado a complexidade do tema, que é a violência, a sua causa e a solução da violência através do desenvolvimento do raciocínio. Violência essa que hoje se tornou até corriqueira, e muitos nos assusta. Eu vou pedir aos senhores paciência e compreensão, porque, como eu disse, é um tema muito amplo. Ali, antes de iniciar o tema propriamente dito, eu pedi ali para colocar uma espécie, um resumo do mapa da violência, com dados disponíveis para conhecimento público através da internet, que a Organização Mundial da Saúde, ela divulga esse relatório anualmente, que é o Relatório Mundial sobre a Prevenção da Violência. Em 2014, no Brasil, ocorreram 58.500 assassinatos durante o ano. Ou seja, 7 pessoas por hora no Brasil são assassinadas. No mundo são mortas de forma violenta em torno de 1.600.000 pessoas, sendo metade suicídios, 30% de homicídios e 20% resultante de conflitos armados. Estima-se que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. Os dados da Organização Mundial da Saúde, eles apontaram em 2012 em torno de 800.000 casos no ano. 6% dos idosos se declaram vítimas de abusos violentos. O número de mortes em decorrência de guerras triplicou de 2010 a 2014. E hoje, 1% da população mundial é composta de refugiados. Ou seja, são 70 milhões de refugiados. Gente, seria humanamente impossível enumerar todos os atos de violência. Para quem assiste aos telejornais, comprova isso todos os dias. Então, eu fiz essa introdução apenas para dar uma atualização de como anda a violência no mundo. Então, dado todos esses números, eu quero agora iniciar o tema, né? Antes, propriamente, de entrar na questão da causa da violência, nós temos que conhecer as origens do desenvolvimento das potências cerebrais do homem, para que a gente possa entrar no tema da causa da violência, que é o fim da fase do pensamento. A causa da violência é a mudança de fase que houve na natureza em que vivemos, e que, para melhor esclarecer, eu vou ter que citar as fases da evolução humana para melhor compreensão. Existe uma frase imortalizada pelo célebre cientista Lavoisier que diz: na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, houve o início do pensamento e estamos vivendo o fim desta fase. Porque na natureza, tudo que tem princípio tem fim. A humanidade, desde os seus primórdios, passou por várias etapas de evolução. O ser humano possuindo dentro da cabeça órgãos que evoluíram juntamente com o ser humano. Comecemos pela fase do homem da pedra, ou o bicho racional. Esse ser humano agia basicamente pelo instinto de sobrevivência, comandado e movido pelo sistema cerebral denominado pela ciência como cérebro reptiliano. Esse sistema cerebral é o responsável pela sobrevivência e satisfação das necessidades básicas dos seres. E os atos que ele transmite para a pessoa são os atos do lute ou fuja, que é aquele que é acionado quando a pessoa se encontra em situação de perigo ou grande estresse. Então, todos nós já possuímos esse sistema bem desenvolvido. Com a evolução da espécie, nós passamos para uma fase denominada de primitivo selvagem, quando começou o desenvolvimento do sentir, comandado pelo sistema límbico, que é uma outra parte do sistema cerebral, e aí o homem passou a sentir os atos, e percebeu que poderia entrar em entendimento com o seu semelhante. E essas fases, elas demoravam muito tempo, milhares de anos, para ver a evolução de cada sistema cerebral e a acomodação à cultura da época. Na fase seguinte, a fase do selvagem adiantado, nós começamos uma grande mudança, que foi o desenvolvimento do córtex cerebral, que é o cérebro propriamente dito, dividido em 2 grandes blocos. Sendo que nessa etapa começou o desenvolvimento da imaginação, através da energia magnética. As imagens surgiam na mente desse selvagem, e ele ia registrando essas imagens,
e então ia desenhando essas imagens do que vinha na sua mente e do que ele via. Um exemplo disto são as chamadas pinturas rupestres encontradas em sítios arqueológicos. Com a evolução desta fase, a humanidade passou para a fase inicial da civilização e o desenvolvimento do pensamento, a outra parte do córtex cerebral. Daí em diante, a humanidade deu um salto de evolução, porque o pensamento é diferente dos outros sistemas. Ele é rápido, ele consegue aglutinar informações em frações de segundos e tomar decisões muito mais rápidas. O desenvolvimento dessa capacidade foi comandado pela energia elétrica. Então, o pensamento passou a comandar todos os outros sistemas, que nós já citamos aqui, o reptiliano, o límbico e a imaginação. Com isso, a humanidade floresceu, atingimos a civilização, as sociedades, as leis e a ordem, o bom viver, a educação, a ética, enfim, todas as culturas, conhecida por todos, graças à evolução desse mecanismo que é o pensamento. O ser humano atingiu um amadurecimento completo em termos de evolução da espécie, mas, como eu já citei, nós vivemos em uma natureza, já apresentada aqui, natureza esta de mudanças. Por quê? Porque a natureza propriamente dita, que é uma inteligência superior, que depois nós vamos até entrar mais em detalhes sobre o que é a natureza, ela avisa quando muda, ela faz os seus avisos, mas ela não fala. O seu entendimento conosco é diferente. Os avisos da mudança de fase que ocorreu são vários. O tempo mudou no mundo inteiro. Aonde não chovia, passou a chover. Lugares que não fazia frio, passou a fazer. Os terremotos, as enchentes, os raios, as secas, são sinais desta mudança, alguns sinais. Até as horas do dia estão aceleradas. Nós não temos tempo para mais nada. Um outro exemplo, quando a natureza muda de fase, ela não pergunta se ela pode mudar, ela simplesmente muda. Quando mudou a fase do selvagem, o selvagem que se adaptou à civilização, ele sobreviveu, ele teve os seus descendentes e ele se tornou um civilizado. Aquele que foi contra, a própria natureza destruiu, porque ela é que determina a vida do ser humano. Então ela mudou o seu comportamento. Ela passou a não reger mais o pensamento e por isso o pensamento não acerta mais. A cada dia erros grosseiros e primários estão sendo cometidos em todas as áreas, apesar de toda a evolução tecnológica que estamos vivendo. Passou então o pensamento, que comandava tudo, a não comandar mais. Até a imaginação está enfraquecendo. Exemplo disso é o caso de esquecimento de coisas simples que todos nós estamos passando. Tudo isso é enfraquecimento provindo dessa mudança de fase. As energias que comandavam todo o sistema cerebral do ser humano passou a não comandar mais. Um exemplo simples para entender essa questão de comando energético são as ondas cerebrais e as sinapses eletromagnéticas entre os neurônios. Nós sabemos que elas existem, mas não sabemos de onde provém. Elas provêm desse conjunto eletromagnético que nós denominamos de natureza. Um outro exemplo simples são as ondas de rádio, de TV, celular e via satélite. Somente com uma aparelhagem apropriada é que nós captamos esses sinais. Então, o nosso cérebro, a nossa mente, ela seria como um aparelho de captação e emissão de ondas. E sem o alimento do pensamento e da imaginação, o pensamento enfraqueceu. Ele entrou em desequilíbrio. Então, ele vem num processo gradual de desequilíbrio que ele acaba gerando uma sequência. Desse desequilíbrio do pensamento, gerou o desrespeito e a intolerância, que daí está gerando os atritos. E dos atritos provém os conflitos. Dos conflitos provém o terror, ou os atos de terrorismo. Do terrorismo provém a guerra, e da guerra provém a mortandade. Então o pensamento amadureceu, floresceu, deu seus frutos, mas chegou ao seu final. E por isso ele está secando. E com o pensamento seco, a pessoa não sente mais o que faz. E os que estão com o pensamento seco, estão cometendo todas essas atrocidades. Porque quando seca o pensamento, seca o sentimento, e a pessoa não sente mais o que faz. O pensamento comandava todos os sistemas cerebrais, inclusive do sentir. Então, como ele enfraqueceu, é como se nós estivéssemos retroagindo na evolução humana, com atos cometidos por alguns, como atos de selvageria.
Aí você pergunta, depois de toda essa evolução, os princípios conquistados com muito esforço, que é a civilização, que são os atos de respeito e amor ao próximo, nós chegamos a isso? O que está acontecendo? Quem é que não se pergunta disso? Todo mundo se pergunta, o que está acontecendo na natureza? É como se fosse um fim de mundo? Isso não é culpa dos governantes, não é culpa das pessoas, e sim um fator natural da própria natureza em que nós vivemos. Depois de tudo isso, nós temos uma boa notícia, que nós estamos sempre levando para as pessoas. A boa notícia é de que existe uma solução para toda essa violência. E ela já existe há mais de 80 anos. É a cultura racional. A cultura para o desenvolvimento de um outro sistema cerebral, que é o sistema do raciocínio, que se localiza na glândula pineal. Esta glândula é considerada pela ciência como um mistério, um órgão sem função. Alguns atribuem a ela o fornecimento ao organismo humano, o hormônio do crescimento e do sono. Mas não é isso. Ela é sim uma máquina. A exemplo das outras máquinas que já foram citadas aqui, como o sistema límbico, o córtex cerebral, o pensamento e a imaginação. São máquinas que entraram em funcionamento no seu devido tempo. E a natureza preparou a humanidade para o desenvolvimento do raciocínio, esta máquina, a exemplo do passado. O homem primitivo possuía o córtex cerebral, mas não usava. Usava os sistemas reptiliano e límbico, mas ele não desconhecia completamente, não tinha noção ainda de nada. E como toda máquina construída, ela tem o seu tempo certo de entrar em funcionamento. E assim como chegou o tempo de funcionar a imaginação e o pensamento, chegou finalmente a fase do desenvolvimento e funcionamento da glândula pineal. Por quê? Porque o raciocínio é o substituto do pensamento. Este desenvolvimento está sendo feito pela própria natureza. Querendo o ser humano ou não, todos estão sendo desenvolvidos. Por quê? Porque todos possuem a glândula pineal. Mas, para que a pessoa possa abreviar o desenvolvimento desta glândula, deste raciocínio, é necessário entrar em contato com um estudo, a exemplo do aprendizado das escolas. As ciências do mundo, só para dar um exemplo, né, elas começaram muito timidamente. Um exemplo foi a medicina, que na Idade Média ela era considerada bruxaria, e aqueles que a praticavam eram queimados em fogueiras pela Santa Inquisição. Hoje, aqueles que antes a condenavam procuram os melhores médicos para cuidar da sua saúde. Então, com o avanço e aceitação das ciências, criou-se a educação básica, né, que é o que todos nós fazemos para ver o desenvolvimento da imaginação e do pensamento, que é quando a gente vai para a escola, fazia o ginásio, né? Agora, hoje, é o Fundamental 1, 2, a faculdade, o curso superior. Mas vejo, até a educação básica está enfraquecida, em decorrência da mudança de fase. A evasão escolar hoje é muito grande, o desinteresse pelos estudos é enorme, a juventude está se sentindo vazia de tudo. Nada mais anima. Por quê? Porque ficou o vazio da mudança. Uma mudança, quando ocorrida, causa transtornos e vazio. Tente fazer uma mudança em casa. E veja uma reforma, veja a bagunça que fica. É exatamente o que está ocorrendo na natureza. Parece uma bagunça geral nos valores, na ética e no comportamento das pessoas. E nessa mudança de fase, surgiu a cultura para o desenvolvimento desta nova fase, que é a cultura racional. A cultura racional é, a um exemplo bem simples, um manual de instruções ou uma cartilha de sobrevivência para a fase que estamos vivendo, que é o conhecimento sobre a verdadeira origem da humanidade. Com a simples leitura desses livros, aqui está o livro Universo e Encanto, a glândula pineal começa a ser movimentada e a pessoa passa já a sentir um equilíbrio no simples ler as informações contidas nele. Um processo simples por ser adaptado ao natural do ser humano. E aí você que está aí nos vendo, que não conhece a cultura racional, pode estar se perguntando, e como nasceu essa cultura racional? Pois bem, ela nasceu do raciocínio desenvolvido de um brasileiro, o senhor Manuel Jacinto Coelho. Ele já nasceu por evolução natural da natureza com a capacidade de raciocinar. E a partir de 1935, ele compilou os ensinamentos para o desenvolvimento dessa capacidade em uma grande obra denominada Universo em Desencanto.
Ele era um cidadão de vida simples, porém de família nobre, bem nascido, no antigo estado da Guanabara, no atual estado do Rio de Janeiro. Dedicou toda a sua vida na elaboração do conhecimento da nova fase. Cidadão renomado e reconhecido por muitas honrarias, pelos benefícios proporcionados por seus ensinamentos. Dentre as condecorações mais importantes está a Medalha da Inconfidência, concedida às mais altas personalidades brasileiras. Conhecido e muito procurado por presidentes, ministros e muitas personalidades, ele orientou e ajudou em muitas ocasiões o nosso país, o Brasil, sem mesmo fazer questão de aparecer. E pelos benefícios concedidos pela cultura racional aos cidadãos brasileiros, é que surgiu a comemoração do Dia da Cultura Racional, que aqui, além da cidade de São Paulo, existe também essa comemoração em mais de 150 cidades do Brasil e em 5 estados também. Ela já é lei aqui no estado de São Paulo, que foi sancionado pelo governador Geraldo Alckmin em 2002, a Lei 11.027. E também existe o projeto de lei federal de autoria do deputado José Militão, que esse projeto é para que haja o Dia Nacional da Cultura Racional no dia 4 de outubro, que é o dia que nasceu a cultura racional no Brasil. E também uma outra iniciativa, né, para o ensino desse conhecimento na educação básica, foi assinado por unanimidade a Lei número 434 na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E apesar de ainda não estar implantada nas escolas, a cultura racional já possui milhões de brasileiros que estudam diariamente e colhem os seus benefícios, sendo que a cultura racional não exige prática, não exige exercícios especiais, nem mentalizações ou qualquer outra forma de praticar. É tão somente a leitura do conhecimento racional, que proporciona o equilíbrio tão sonhado por todos em suas vidas. E quando nós nos sentimos bem, é natural que comentemos com as pessoas mais próximas. E é assim que ela vem sendo passada, de boca em boca, e ela já está traduzida para vários idiomas. Tudo isso é feito de forma voluntária pelos próprios estudantes da cultura racional. Nós não somos uma empresa, nem filosofia, nem grêmio, nem igreja e nem associação. A cultura racional é sem fins lucrativos. Ela não é contra nada e nem contra ninguém. Porque tudo que existe, todos os conhecimentos que existem foram e são necessários para a evolução da humanidade. Ele é um conhecimento gratuito, para vocês terem uma ideia. Ele já está disponível na internet. E atualmente, para que as pessoas possam ter acesso aos livros, ela está sendo produzida a preço de custo de impressão por nós mesmos estudantes, porque ela pertence a toda a humanidade. Ela é fruto da evolução natural da natureza em que vivemos. E através deste conhecimento, o ser humano saberá finalmente quem sou, de onde vim, para onde vou. O ser humano vai saber a origem da natureza, que é racional, porque nós somos de origem racional. E na cultura racional, todos vão saber a causa deste mundo em que vivemos e saber como entrar em contato com o nosso mundo de origem. Então, ela pertence, à cultura racional, à natureza. Não pertence a ninguém. É o mesmo caso de dizer, quem é dono da matemática? Alguém é dono da geografia? Não, senhores. A cultura racional pertence à humanidade. Já está pronta para que a humanidade desenvolva essa potência cerebral e entre em equilíbrio com a natureza. Então, eu convido os senhores que estão nos assistindo a conhecerem a cultura racional e colher os benefícios desta obra tão valiosa e necessária para a humanidade. Eu quero agradecer muito essa oportunidade e eu me despeço agradecendo essa oportunidade oferecida e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento. E aqueles que quiserem já o primeiro volume da obra, já para começar a se inteirar da cultura racional, nós trouxemos alguns exemplares para poder ser doado. Eu agradeço imensamente essa oportunidade. Muito obrigado.